Aleluia. O primeiro hino que nós cantamos, nós lembramos de uma sigla que falávamos muito no passado, que era IORP, que era invocar, orar, ler, cantar, falar, ruminar e profetizar. E são todas essas ações são as muitas maneiras de nós nos enchermos do Espírito. Nós nos enchemos do Espírito invocando o nome do Senhor. Nós nos enchemos do Espírito orando, lendo. Nós nos enchemos do Espírito cantando e falando os hinos. Nós nos enchemos do Espírito ruminando, revisando, fazendo imersão na palavra. Nós nos enchemos do Espírito profetizando. Paulo, quando ele fala dos dons, ele fala que são muitos dons, capacidades que Deus distribuiu para os membros. Mas ele diz assim, olha, mas procurai com zelo e com cuidado os melhores dons. E o melhor dom é aquele de profetizar. Porque o que profetiza fala Deus, fala por Deus e fala Deus para dentro das pessoas. Então o dom que nós devemos procurar com zelo é o de profetizar. E todos nós podemos profetizar. Todos nós podemos ser os dispensadores que nós acabamos de louvar. Dispensadores da graça, dispensadores da verdade, dispensadores da palavra, dispensadores do próprio Deus. Paulo mesmo disse, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo, né? Os homens nos considerem esses dispensadores, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ó Senhor Jesus, que nós possamos realmente usar esse invocar, esse orar, ler, esse ruminar, esse profetizar, esse cantar, falar, para nos encher do Espírito e transmitir essa vida para outras pessoas. Ó Senhor Jesus. É uma festa, irmãos. No Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Vocês anotem. Não precisa ler tudo aqui, porque senão o tempo é contra nós. Êxodo, capítulo 5, versículo 1 e 2. E depois Êxodo 8, 19 e 20. Lá diz que a experiência de Moisés, na presença de Faraó, Deus orientou a Moisés a libertar o povo do Egito. E Deus tinha um objetivo bem definido para que o povo celebrasse uma festa ao Senhor. Para que libertar o povo do jugo de Faraó? Para que libertar as pessoas do império das trevas? Para que essas pessoas precisam ser transportadas do império de trevas para o reino do Filho de seu amor? Mas com um objetivo bem definido. Deus é um Deus festeiro. Deus, ele gosta de festa. Sabe, esse louvor, essa alegria que nós estávamos desfrutando aqui, Deus, ele se agradou disso. Deus, ele se agrada disso. Então, essa libertação de um povo é para que eles pudessem celebrar uma festa ao Senhor. Isso está em Êxodo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Em Êxodo 8, fala que esse mesmo Moisés, na presença de Faraó, ele diz: eu quero libertar esse povo para eles servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, então servir a Deus tem que ser em alegria e tem que ser festa. Servir a Deus é uma festa. Ó Senhor Jesus, traz alegria real. E Deus, na pessoa de Jesus, também gosta de uma festa. Então ali em João 4, ele foi numa festa. Ele foi nas bodas de Caná. E ali começou os milagres. Vocês lembram disso? Ali ele transformou água em vinho. Havia uma festa de casamento ali. Com certeza havia ali umas harpas, havia uns instrumentos musicais. Hoje, os nossos jovens adolescentes fizeram um papel de musicista. Até com a boca eles estavam fazendo tipo um... Você viu? Tinha uma frase, um trompete, né? Ficou bonito, Nilton. Ficou bom. Vocês podem fazer isso mais... Vocês podem fazer isso mais vezes. Mas por quê? Porque Deus se alegra. Ó Senhor Jesus, Deus é um Deus festeiro. As nossas reuniões precisam realmente ser uma festa para alegrar o Senhor, né? Não é um velório. A religião,
é tentar servir a Deus de uma forma mecânica, tentar servir a Deus sem Deus, né? Quantas vezes você chega, às vezes, numa reunião, que estão ali para desfrutar da presença de Deus, e as pessoas ficam tristes, cabisbaixa, parece uma reunião fúnebre. Não, irmãos, nós precisamos nos alegrar. Ó Senhor Jesus, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Provérbios 8 fala da sabedoria. E a sabedoria, como uma das obras mais antigas, ela já estava com Deus antes da criação. E aquela sabedoria ali de Provérbios 8 é um tipo de Cristo. Porque fala que a sabedoria era o arquiteto. Como assim? Quem é o arquiteto é o próprio Cristo. Não é? Então, ele é antes de todas as coisas. E com ele, por ele, para ele, são todas as coisas. Vamos ler esse trecho lá em Provérbios, que ele é maravilhoso, irmãos. Provérbios 8, dentro ainda dessa questão dessa alegria, desse desfrute. Ó Senhor, esses jovens e adolescentes estão deixando as nossas reuniões mais alegres. Aleluia! Senhor Jesus. Provérbios, aleluia. Amém ou misericórdia? Tem alguém procurando ainda? 8, de 22 a 30. 31. Vamos ler tudo. Aleluia. Porque o tema da mensagem hoje é a cura pela palavra. A cura pela palavra. Essa palavra traz libertação e cura. E te dá coragem para você ir às ruas, para contatar as pessoas. Porque Jesus, quando ele estava aqui, essa era a missão dele. Ele ia de aldeia em aldeia, e ele tinha um sentimento de cidade em cidade, e ele tinha um sentimento ao passar pelas pessoas. Ele via que as pessoas estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E ele dispensava vida para elas. Jesus, ele salva, cura e liberta. E ele usa a palavra. Ele não tem instrumentos para fazer cirurgia, mas ele usa a palavra. O médico, ele tem instrumentos para fazer uma cirurgia, ele tem os medicamentos, mas Jesus, ele usa a palavra. No Salmo 33, disse Deus e tudo se fez. Em Hebreus 11:3 fala que pela fé entendemos que o universo foi feito e criado pela palavra de Deus. Então a palavra é suficiente. Então agora com reverência nós vamos desfrutar da palavra. Então os irmãos leem um versículo e as irmãs outro, tá? Vamos começar com as irmãs. Versículo 22 de Provérbios 8. Nós vamos ler do 22 até o 31, tá bom? O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. As irmãs. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ainda estava ele. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias,
folgando perante ele em todo o tempo. Aleluia! Aleluia! Que unidade perfeita! Que alegria perfeita! Qual é a felicidade perfeita? A felicidade perfeita é essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui há uma alegria perfeita, uma felicidade perfeita. No Salmo 16, do versículo 11, fala assim, ó: na sua destra, na tua presença, ó Senhor Jesus, a plenitude de alegria. Na sua destra, delícias perpetuamente. Então, quer ser feliz? Quer ter delícia perpetuamente? É na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. E uma maneira prática para te dar essa presença do Senhor é o amor reverente à palavra. Amém? Então, quando fala aqui que ele é o arquiteto, é o próprio Jesus, irmãos. Leia essa passagem, eu não vou abrir por causa do tempo, leia essa passagem de Provérbios 8, 22 a 31, com Colossenses 1, 13 ao 17. Aí você vai descobrir quem é que estava lá no início, antes, nas obras mais antigas. É o próprio Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, a presença do Senhor, e no versículo 31, ele te inclui nessa unidade perfeita, nessa alegria perfeita. Olha, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Você foi incluído, eu fui incluído nessa esfera de alegria. Ó Senhor Jesus, essa esfera é maravilhosa, irmão. Essa esfera cura qualquer tipo de enfermidade. Na mensagem passada, Deus usou o irmão. E ele falou de uma mulher que estava enferma. Mas a enfermidade dela não era física. Era emocional. Aquela mulher experimentou de tudo, mas ainda sentia um vazio na sua alma. E ela tentou se satisfazer nos seus muitos relacionamentos. Está ali no Evangelho de João, no capítulo 4. E aquela mulher, o Senhor Jesus disse para ela: vai lá e chama seu marido. Ela disse: não tenho. Ou seja, ela tinha um enrolo. Porque Jesus falou assim: disseste bem, porque já tiveste 5, e este que você tem não é seu. Então Jesus tocou na ferida. Tocou na ferida da alma. Aquela mulher tinha um vazio existencial. Mas a palavra traz a cura pela palavra. Aí Jesus disse tudo o que ela tinha feito. Aí ela falou: és profeta de Deus, porque você disse. Então, disse Deus e tudo se fez. Então, Deus não usou bisturi, Deus não usou antibiótico, Deus não usou antidepressivo, Deus usou a palavra dele. E a palavra dele trouxe a cura para aquela mulher. Ó Senhor Jesus. E aquela mulher creu na palavra. E ela foi curada. Ela tinha um vazio, irmãos. Ela era infeliz nos seus muitos relacionamentos. Mas ela foi curada pela palavra. E aí ela saiu com coragem para ir às ruas. E ela foi na cidade. E na cidade ela testemunhou. E nós lemos no alimento diário desta semana, o primeiro dia, o poder do testemunho. Ó Senhor Jesus. Não é doutrina, não é ensinamento, não é teologia, não é teoria. Palavras bonitas, às vezes as pessoas ficam admiradas e maravilhadas, mas não muda a vida de ninguém. Não cura. O poder do testemunho, aí cura. Aquela mulher testemunhou. Por quê? Porque ela creu, ela viu, ela obedeceu a palavra, ela entendeu. Então ela foi na cidade, e ela trouxe a cidade dos samaritanos, ela trouxe todos para ter um encontro
no Salvador Jesus, que salva, cura e liberta. Irmãos, Deus tem nos levado para esse caminho. Não queira ser um orador profissional, aquele que fala palavras bonitas, que o Senhor possa mudar cada um de nós, mas que o Senhor possa nos levar a ter testemunhos de vida reais. Você tem um encontro com esse Deus que na presença dele você tem plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Aí você pratica o que ele fala. No Evangelho fala, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Ele já mandou que nós devemos sair às ruas para pregar para as pessoas. Sair às ruas pode ser na padaria, pode ser na academia, pode ser na sua escola, pode ser na caminhada, pode ser saída coletiva também, pode ser no seu trabalho, na faculdade. Ó Senhor Jesus, Ele já ordenou que nós fôssemos. Não foi nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu e nos designou para que fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto permanecesse. Mas a capacidade de suficiência, você pode dizer, mas eu não sei falar do Evangelho. Mas aquela mulher também não sabia falar do Evangelho, mas ela teve o poder do testemunho. Você sabe invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar com realidade, ó Senhor Jesus, perto o Senhor estará de todo aquele que invoca com realidade. O Senhor está querendo nos levar num caminho de realidade, irmãos. Tem muitos instrumentos. Nós vimos aqui invocar, orar, ler, cantar, falar, profetizar, ruminar, fazer imersão, mergulhar, ler de novo, inculcar, grito de guerra. Tudo isso para você exercitar o seu espírito, para encontrar com o Senhor. E para você experimentar isso e dar um testemunho. Eu invoquei o nome do Senhor, eu passei por tribulação, passei por dificuldade, invoquei o nome do Senhor, Ele me livrou. Isso é testemunho. O Senhor está te enchendo, irmão. São muitas as maneiras de nós nos enchermos do Espírito. Por último, o Senhor tem falado realmente de mergulhar na palavra, porque a palavra faz a obra. A palavra fez a obra na vida da mulher samaritana. A palavra que fez a obra. Ela foi lá e falou para o povo, vem e vê que és um profeta. Porque ele disse, o texto bíblico fala isso, ela só deu testemunho do que o Senhor disse. Ou seja, porque o que sai da boca do Senhor é que cura. A palavra do Senhor cura. Ó Senhor Jesus. E a palavra, irmãos, é essa palavra que traz a presença do Senhor. Quando você tem amor reverente, e o texto bíblico ali de João 4, diz que, depois os irmãos podem ler, João 4, de 46 em diante. A mulher foi, trouxe a cidade, e aquelas pessoas da cidade foram por causa do testemunho dela. Mas depois eles disseram, agora não é pelo que você falou, ó Senhor Jesus, mas eles tiveram um encontro com o Senhor. E aí eles acolheram com tanta mansidão a palavra, que o Senhor Jesus ficou ali mais 2 dias e salvou todos eles. Ó Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, João 4, a palavra. Acolher com mansidão a palavra. Porque quando nós acolhemos a palavra com reverência, aí nós trazemos a presença do Senhor. O Senhor, ele fica mais tempo conosco. Aleluia. Quem quer um tempo de qualidade na presença do Senhor, levanta a mão. Que tenhamos amor reverente à palavra. Que aí teremos tempo de qualidade na presença do Senhor. Esse é um compromisso dele, né? Amém. Vamos ler o 46 em diante. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei. Não, desculpa, irmãos. Essa aqui é a segunda parte.
o 39, desculpa. Amém. 39 até o 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que a anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Vamos repetir de novo? Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, e a pregação a palavra de Cristo. Então, abra a sua boca, que as pessoas têm ouvidos, e elas poderão crer na palavra de Cristo, e vão testificar que Jesus é o Salvador do mundo e da vida delas. Então nós vamos abrir a nossa boca. Ó Senhor Jesus, nós vamos crer na palavra e pregar o evangelho, mergulhar na palavra e sair com coragem para pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus, e esse evangelho será pregado a todas as nações, aos 4 cantos da terra, então virá o fim. Irmãos, nós temos a esperança de encontrar com o Senhor, não só na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8 em diante. Não devemos julgar que o Senhor retarda a sua volta, mas Ele tem uma paciência longa, uma bondade longa conosco, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ó Senhor, e nós podemos esperar e apressar a volta do Senhor. Como? Vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho, crendo na palavra. Crendo na palavra, ouvindo e crendo na palavra. Nós podemos apressar a volta do Senhor, pregando o Evangelho. Ó Senhor Jesus, a mensagem dessa semana fala também que Cristo falou, o Pai trabalha, e eu também trabalho. Então ainda não chegou o tempo do descanso. Então nós também temos essa missão de pregar o Evangelho a toda a nação. Ó Senhor Jesus, o Senhor já nos designou, irmãos, que nós precisamos, Ele não só comissionou os 12 que estavam com Ele há 2000 anos atrás, mas essa responsabilidade chegou na igreja em João Monlevade, de pregar o Evangelho, para que as pessoas sejam reconectadas com Deus. Senhor, pregando o Evangelho, ensinando as pessoas a guardar o que o Senhor tem nos ensinado. E Ele nos deu esse poder. Ó Senhor Jesus, Ele nos deu esse poder. A mulher, ela creu naquilo que o Senhor disse. Ela foi bem-aventurada porque ela não precisou do milagre vir na frente. A palavra veio na frente. O milagre aconteceu. Ó Senhor Jesus, nós somos bem-aventurados, irmãos, porque quando o Senhor também designou os seus apóstolos, Ele falou assim, olha, os sinais vão seguir aqueles que creem. Ó Senhor Jesus, não pode ser o contrário, irmãos. Os judeus e os fariseus, eles buscavam sinais primeiro. Nós vamos ler aqui, que a mulher foi curada pela palavra. E aquelas pessoas naquela cidade ali amaram a palavra, deram ouvido à palavra, creram na palavra. Aí Jesus ficou ali mais 2 dias, dispensando para elas. Ou seja, nós precisamos almejar muito mais a presença do Senhor. Então nós entendemos aqui que quando nós dedicamos amor reverente à palavra, quando nós acolhemos com mansidão, a presença do Senhor é garantida. Ele vai ficar mais tempo, Éder. Ele fica mais tempo. Qual é o tempo? Quanto tempo o tempo tem?
Ele vai ficar o quanto de tempo você estiver acolhendo com mansidão. Ó Senhor Jesus. Então nós vamos fazer isso 24 horas, a todo tempo. A todo tempo Deus é bom. Deus é bom a todo tempo. Então nós vamos ver mais uma cura aqui, tá, irmãos? Tem mais cura. Graças ao Senhor nós estamos no 5º volume e a 3ª mensagem. E o tema central deste volume é a cura pela palavra. E a mensagem dessa noite é a cura pela palavra. Então a mulher foi curada do seu vazio existencial por causa da palavra. Agora tem um outro homem também que ele é curado. Ó Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos? Agora do versículo 43 ao 54. Passados os dias, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Aleluia! Irmãos, espere um pouco. Tem uma pérola aqui. Ó Senhor Jesus. Os judeus, os fariseus, até nós mesmos, nós procuramos primeiro sinais, milagres, prodígios. Mas a maneira de Deus é diferente. Primeiro a fé. A fé traz à existência as coisas que não existem. Deus está querendo trabalhar esse ponto na minha e na sua vida. Ó Senhor Jesus. Começou na semana passada, falando da cura da mulher. Primeiro não veio o sinal. Ela creu naquilo que ele disse. Um instrumento de Jesus para curar é a palavra. Então, esse oficial, ele estava desesperado. Ó Senhor Jesus. Esse oficial do rei, desesperado. O Senhor conhecia o coração dessas pessoas. Aí ele disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aí o oficial rogou: Senhor, desce antes que meu filho morra. Irmãos, nessa época, Jesus ele ainda estava limitado pelo tempo e pelo espaço. Então, aonde ele estava, até onde estava o filho do oficial, era uma jornada de um dia. Ele já estava, tem outra passagem que fala que ele já estava ardendo de febre. Então, não ia dar tempo. Porque limitado pelo tempo. Mas Deus é Deus, irmãos. Olha aqui, vamos ler aqui, 49, depois 50. Vamos ler todo mundo junto. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ó Senhor Jesus. Senhor, trabalha essa fé no meu coração. Ó Senhor, a palavra cura, irmãos. A palavra em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Tiago fala que a palavra é poderosa para transformar nossas almas. Ó Senhor Jesus, Deus quer fazer de nós, irmãos, não faladores profissionais, pregadores profissionais, mas aqueles que obedecem a palavra e saem às ruas, dando testemunho. Eu não sei orar, eu não sei falar, mas eu uso a palavra. Ó Senhor, Ele já nos designou
Não foi você que escolheu. Isso está no Evangelho de João 15, não é verdade? Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu e nos designou para que fôssemos e dessemos fruto. Ele que falou que você pode dar fruto. Mas o oficial não tinha experiência nenhuma, mas ele creu na palavra e desceu. Ele desceu imediatamente, irmãos. A palavra, ela cura. Jesus não precisou de estar lá fisicamente, mas a palavra que traz a existência. Jesus não está aqui fisicamente com você, mas nós temos a palavra. E Jesus mesmo disse que aquele que de mim se alimentar por mim viverá. E ele disse: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. Então a palavra levou vida para o enfermo. Ó Senhor Jesus. Vou repetir aqui. Então Jesus lhe disse, versículo 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra. E se crer, irmãos, é a promessa do Senhor: se crer, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Basta crer na palavra. Crer aqui, irmãos, é obedecer. O homem não questionou. Mas como assim? O senhor nem vai ver meu filho? O senhor não vai comigo não? Porque a religião quer ver sinal primeiro, irmãos. A religião judaica é a religião mais perfeita que tem, sabia? A religião judaica, ela tem a lei, tem os profetas, tem o templo, tem os patriarcas, tem a cidade santa, mas a religião não pôde curar o filho do oficial. A religião não pôde curar a mulher samaritana. Só a palavra de Cristo pode curar. Ó Senhor, religião é tentar servir a Deus sem Deus. Mas o Senhor, Ele quer fazer essa palavra habitar ricamente em nós. Por isso que os jovens fazem tanta imersão, mergulham na palavra, ruminam a palavra, para inculcar neles. É uma maneira de memorizar. Aí eles estão tão cheios da palavra, que a palavra vai habitar ricamente. Na hora que eles vão falar uns com os outros, eles vão falar a palavra. Efésios fala isso, né? Que Efésios fala assim, não vos embriagueis com vinho, Efésios 5, 18 em diante, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Qual a maneira de encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então a imersão deles, o mergulhar deles, é esse falar entre eles. Então essa palavra, desse jeito, vai habitar ricamente. Colossenses também fala que a maneira o amor, nós vamos conhecer o amor com a palavra de Cristo habitando ricamente em nós. É a maneira da palavra de Cristo habitar ricamente, é esse contato, é a nossa atitude com essa palavra, é o nosso crer e obedecer, é como a mulher samaritana fez, é como o oficial do rei fez, ele creu. Aí vamos continuar. Do versículo 51. Não, a parte B do versículo 50 ainda. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Vamos colocar agora essa passagem de uma maneira pessoal. Nós vamos falar assim, olha, você fala o seu nome, tá? Eu vou falar, Celso creu na palavra de Jesus e partiu. Cada um vai falar seu nome, tá bom? Celso creu na palavra de Jesus e partiu. Partiu para onde? Para a rua. Pregar o evangelho. Fazer a vontade de Deus. Aí nós seremos curados. Aí no 51. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro. A prova dos 9 aí, do que aconteceu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Aleluia! Então indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Essa hora 7ª, irmãos, é 1h da tarde, tá? A hora 7ª. Então,
a hora sétima a febre o deixou. Com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Ó Senhor Jesus! E foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Olha que resultado maravilhoso, irmãos. Creu ele e toda a sua casa. Irmãos, só uma curiosidade. Quando o Senhor Jesus ele fala que nós somos trabalhadores da 1/10 hora, ele está dizendo que você é trabalhador da 11ª hora. A jornada de trabalho dos judeus começavam de 6 horas da manhã até as 18 horas. Por quê? 6 horas da manhã até as 18 horas é dia. A noite deles começa de 18 horas até as 6 horas da manhã. Faz muito mais sentido. Tanto é que quando o Senhor criou lá em Gênesis, ele fala tarde, manhã e primeiro dia. Então o dia do judeu começa com a noite. Tarde, começa às 18 horas. De 18 até meia-noite são 6 horas. De meia-noite até 6 horas da manhã, mais 6 horas, 12 horas. Então, quando fala 1/10 hora, você soma 11 com 6. Entenderam? Por quê? Porque o dia com sol, começa às 6 horas da manhã. Então, a primeira hora, Dedé, é 6 horas da manhã. A terceira hora é 9 horas da manhã. Sexta hora, meio-dia. Então, 1/10 hora, você tem que somar 6 horas da manhã, 6 com 11, que dá 17. Então, ele chamou você e a mim para trabalhar 1 hora só, de 17 horas até as 18. Por isso que nós somos trabalhadores da 1/10 hora. Mas ele também acelerou tudo. É uma hora mais difícil. O Senhor fala que o final dos tempos, é ou não é? O amor de quase todos esfriaria. O Senhor fala também que viria tempos difíceis. É ou não é? Mas nós precisamos estar na classe daqueles que perseveram. Porque aqueles que perseveram, ó Senhor, serão salvos. Nós somos trabalhadores, irmãos. Realmente, quando a gente sai hoje, nós saímos para pregar o evangelho. As meninas tiveram experiência também. As jovens contataram uma pessoa e posso orar por você? E a pessoa disse, é falar de Deus? Aí elas falaram, sim, então não quero. Então tem pessoas que fecham o coração. Mas esse é o trabalho do semeador. Nós somos dispenseiros. Mas tem terra boa, que produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Eu fui com o João Vitor e com o Davizinho, da Marcilene. As primeiras pessoas que nós contatamos, uma família. Eu não fui na frente, eu fiquei de apoio. E eles foram. E eles oraram. E a família é lá de São Domingos do Prata. E a família agradeceu a oração e ainda adquiriu a semente, a palavra. Porque eu orientei eles a orar a imersão. Então nós oramos um trecho da palavra de Deus. E falamos para aquelas pessoas, isso aqui é só um aperitivo. O prato principal é a Bíblia e esses livros que explicam a Bíblia. Aí a pessoa ficou interessada, irmãos. E aquela família, nós distribuímos kits aleatoriamente. Aí uma das meninas, é Deus falando, porque eu vou me casar. E vocês me distribuíram um realmente que fala de casamento. Ó Senhor Jesus. Pegamos o contato, né, Tia Ana? Tia Ana estava lá, presenciou. Tia Ana não me deixa mentir sozinho. Né, Tia Ana? Conhecem um Tineco, né? Já falamos, dei um cartãozinho para elas se conectarem na rede de Preciosas e Conectadas, né, na rede de cuidado, e já estão abertas para ter comunhão lá no Prata, né? Estão felizes. E também adquiriram um material infantil para a filha, aquela família ali. Então, irmãos, é Deus que faz. Né? O João Vitor tem 12 anos, né? E o Davizinho tem 10. Ó Senhor Jesus! E também oraram para o gerente lá da Espaço VIP, também adquiriu, né, a semente. Tivemos uns nãos, mas tivemos também muitos sims. Mas a experiência é maravilhosa, irmãos. Esse dia,
A gente sente que é um dia que realmente é contado na presença do Senhor. Que poderíamos estar em outros lugares. Ontem a família da Rose convidou a gente para ir para o sítio. Irmãos, o calor que está fazendo hoje de manhã, ô Senhor Jesus, aí eu estou naquela. Eu tenho uma desculpa, que eu vou liberar mensagem. Aí eu até falei com o Rose, eu levo o material e vou para o sítio, desfruto e tal. Irmão, mas o Senhor me incomodou. Você vai falar de pregar o evangelho, de sair, a turma saindo e você no sítio? Ó Senhor, o Senhor me constrangeu, graças a Deus. Não é sempre que eu obedeço não, mas graças a Deus hoje eu obedeci. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Então vamos seguir aqui, irmãos. Que cura maravilhosa. Senhor Jesus. Então, o filho do oficial foi curado. A cura pela palavra. Irmão, nós precisamos ser curados e para ter coragem para ir à rua. Então nós precisamos ser simples e obedientes, irmão. O profeta que está na nossa frente, ele tem falado tanto dos jovens, crianças, adolescentes. Por que ele tem falado isso? Porque ele fala que se nós não nos convertermos como as crianças, nós não entraremos no reino. Irmãos, isso tem um sentido. Porque a criança não tem conceito, não tem preconceito. Não fica analisando na mente. Ela crê e parte. Ela crê na palavra e obedece. Aí Deus faz, a palavra que faz a obra. Ó Senhor Jesus, Senhor, eu quero ter uma simplicidade de uma criança. Eu quero ser simples, obediente e submisso. Irmãos, como diz lá aquela passagem de 2 Coríntios 11, é 1 Coríntios, eu sempre confundo, irmãos. 2 Coríntios ou 1 Coríntios? Que fala que Paulo zela por nós com o zelo de Deus, né? É segunda? É segunda mesmo, né? Vamos ler essa passagem lá? 2 Coríntios 11. Vou acelerar aqui para os irmãos compartilharem. E amanhã a gente só falar mais uns pontos. 2 Coríntios 11, irmãos. 2 e 3, tá? Podem ler. Quem achou? Para eu ganhar tempo. Amém? Ó Senhor Jesus, olha irmãos, simplicidade e pureza devida a Cristo. Paulo, ele tinha um cuidado, zelo é como se fosse um cuidado mais que excessivo, porque ele sabia das estratagemas, ele sabia da estratégia, ele sabia da sagacidade da serpente, que ela enganou a Eva lá no Jardim do Éden. E ele está preocupado que os irmãos ali na cidade de Corinto também estavam sendo enganados. E aí, enganados na mente deles, afastando eles da simplicidade e pureza. Senhor, restitui, faça essa oração sincera, irmãos. Algum, se quiser fechar o olho, outros de olhos abertos mesmo. Eu vou orar e os irmãos repetem. Senhor Jesus, restitua em meu coração o dia da alegria da tua salvação, da simplicidade, da obediência, que eu reagia ao teu falar. Queria encontrar com as pessoas e evangelizar. Restitui esse sentimento em mim, Senhor. É o sentimento que há no Senhor Jesus, que olha as pessoas e vê a necessidade delas. Coloca esse amor no meu coração. O amor que é o vínculo da paz. O amor que ele provém da palavra quando habita ricamente. Porque quando eu guardo essa palavra, o amor é em mim aperfeiçoado. Pai, eu não tenho esse amor ainda, mas aumenta a minha intimidade com a palavra. Abre mais o meu apetite. Porque quando essa palavra ela habita ricamente, quando eu creio nessa palavra,
O amor é aperfeiçoado. A fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. E a obra do Senhor é feita no amor. Mas a palavra que traz o amor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, ser simples e obediente como crianças, né? É o que diz na terça-feira do alimento diário. É maravilhoso, né? Vamos seguir aqui para o Evangelho de João no capítulo 5. Eu vou ler esses versículos e nós vamos abrir para compartilhar, tá bom? Vai falar de mais curas. Evangelho de João, capítulo 5. Ao Senhor Jesus, amém. Amém, aleluia. Evangelho de João 5. Deus fala, irmãos, e nós cremos. Tem mais cura aqui, tá? Aleluia. A cura pela palavra. Jesus, ele salva, cura e liberta. Vamos, 5, de 1 em diante. Os irmãos leem um versículo, as irmãs outros, tá? Vamos nessa dinâmica. Vamos começar com os irmãos. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imediatamente o homem, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era o sábado. Vamos continuar. 10. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma teu leito e anda. Obediente à palavra. Continue, irmãos. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver ali muita gente naquele lugar. Isso é importante. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus? Meu pai trabalha agora. Aleluia! Irmãos, é maravilhoso essa passagem. Ó Senhor Jesus. Havia ali, Senhor Jesus, junto, no versículo 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda significa casa de misericórdia divina. Ali realmente, irmãos, havia uma festa. Essas festas aqui não deixa claro qual das festas judaicas. Mas, na verdade, havia 3 grandes festas. E na ocasião dessas festas, ali nesse tanque, muitas pessoas iam com a intenção de serem curadas. E ali realmente acontecia algo sobrenatural. Lembra aí dos sinais e milagres? Primeiro as pessoas querem ver os sinais e milagres, para depois seguir o Senhor.
Mas a ordem certa é creia primeiro. E aí os sinais vão acompanhar os que creem. Ó Senhor Jesus. Então, naquele tanque, esse homem, crendo na religião, porque religiosamente, todo ano acontecia esse evento. E esse homem já estava no 38º ano dele. Então, ou ele nasceu assim, ou os pais dele levavam ele para lá. Mas ele não tinha força. Ele não tinha força para chegar até o tanque, quando o anjo manifestava de uma maneira sobrenatural. Paralítico. Muitos outros iam na frente dele. A religião é assim, irmãos. Lembra, os próprios discípulos seguindo Jesus, perguntou para Jesus, no reino, Senhor, quem vai ser o primeiro? Quem vai estar à sua esquerda e à sua direita? Irmãos, mas na vida da igreja, não é assim. Não depende de você ser o primeiro. Para o homem receber a cura, ele tinha que ser o primeiro. Porque o anjo só curava o primeiro. E que pulasse. E acontecia o milagre. Mas, na vida da igreja, não é assim. O Senhor Jesus disse que quem quiser ser o primeiro, ele vai ser o último. O Senhor Jesus, ele falou que é melhor servir do que ser servido. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Esse é o ensinamento do Senhor. Aqui, esse homem estava sem chance nenhuma, irmãos. Mas Jesus se apresentou como a palavra que cura. Jesus disse, não, você não precisa de ver sinal. Você não precisa... a religião tem o templo, tem Jerusalém, tem as promessas. Ó Senhor Jesus, tem os profetas, tem a lei. Mas nada disso pôde curar aquele homem, irmãos. Deus está querendo nos levar para um viver de realidade. Ter realidade é crer na palavra profética. É crer na palavra. Então Jesus olhou para aquele homem, Senhor Jesus, e perguntou para ele, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha, ou seja, a religião, você precisa de um esforço próprio. Ou então alguém precisa te levar. Mas o Senhor Jesus mostrou para ele que não precisava daquilo mais. Então lhe disse Jesus, olha a palavra, a cura pela palavra. Aquele homem ouviu. Levanta, toma o teu leito e anda. Irmãos, imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era o sábado. Porque não podia carregar o leito no sábado. Agora, os judeus ficaram maravilhados com essa cura, mas queriam procurar um jeito de pegar o Senhor e matar o Senhor. Eles estavam preocupados com o leito que o homem estava carregando. Olha, irmãos, que aconteceu ali o sobrenatural pelo crer na palavra. Mas a mente humana, ela fica preocupada com bico e pena, com esses detalhes. Irmãos, no nosso meio está acontecendo muitos milagres. Pessoas, hoje, por exemplo, teve uma irmã que contatou uma pessoa, que a pessoa falou que estava desistindo da vida, mas que aceitava uma visita amanhã. Tem acontecido em outras cidades, que as pessoas estavam prontas para se suicidar, mas quando um jovem abriu a boca e deixou o leão sair, posso orar por você? Aquelas pessoas tiveram experiência. Mas por quê, irmãos? Não tiveram experiência com a doutrina, nem com a teologia, nem com a teoria. Hein, negão? Nem com a teoria. Tem um cara na usina lá que chama teoria, né? Eu acho que ele era muita teoria, né? Muita resenha e pouca prática. Então, mas quando o Senhor Jesus falou com aquele homem, saiu poder. Irmão, sai um poder quando nós cremos. É crer, porque é a palavra que faz a obra. Quando a gente crê, quando a gente obedece, a palavra vai fazer a obra. A palavra fez a obra na vida desse paralítico. Ele imediatamente creu, pegou o leito e andou. Ó Senhor Jesus, às vezes, e aí a oposição, o que ela fez? A oposição, olha, mas é sábado, pode não? Ah, que absurdo, irmão. Às vezes,
Você ora pela pessoa, a pessoa, ela ganhou no coração aquelas palavras, ela teve um contato ali com um aperitivo, que você lê um trecho da Bíblia, você fala para ela para adquirir um livro, porque aquele livro vai edificar a fé dela, mas aí não pode não pode vender não. Aí eu te pergunto, a sua Bíblia, você comprou ou você ganhou? 20% aqui pode ter ganhado, mas eu acredito que a grande maioria comprou. Irmãos, você valoriza aquilo que você paga um preço. Irmãos, é a palavra que cura. Quantas pessoas já falaram para nós que não lê a Bíblia porque não entende nada? Então tem a palavra revelada. Irmãos, muitos jovens saindo, pregando o evangelho, distribuindo essa semente, a pessoa na casa dela, Deus pode usar e abrir para que ela tenha contato com a palavra revelada. E muitos jovens, esse recurso ajuda famílias. Tem jovens ofertando, tem ninguém ficando rico, irmãos. Quando nós iniciamos com o Bucafé, falava que o irmão Dong ia ficar rico, tanto vender café. Que nada, irmãos, os Bucafé quase todos fecharam. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é a palavra que cura. Nós precisamos ser simples como uma criança e obedecer e ver o resultado, o testemunho. Irmãos, provai e vede que o Senhor é bom. Se você tem condição de comprar e ofertar, amém. Mas eu acredito que a nossa capacidade financeira ela é um pouco limitada. Nós limitamos o Senhor, mas nós fazemos igual essas pessoas aqui. Pode não, é sábado. Ó Senhor Jesus, vamos abrir o nosso coração, deixar o Senhor fluir. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos compartilhar essa palavra. Vamos reunir em grupos, compartilhar um pouco essa palavra. E amanhã a gente dá continuidade. Aleluia.